Olá, seja bem-vindo. Nesse vídeo eu vou mostrar como que a gente faz para poder transformar qualquer máquina de estado mu em um código em VHDL de uma forma muito simples. A gente sempre vai seguir esse mesmo passo a passo. Então vamos lá. Primeiro, vamos pegar uma máquina de estado de exemplo, que vai ser essa daqui. Eu peguei ela bem simples mesmo, só para a gente poder sair do zero, e depois eu faço um exemplo 2, com um pouquinho mais de complexidade. Certo? Então vamos lá. Nessa máquina de estado a gente tem três estados. A gente pode escrever os estados como sendo 0, 1, 2, 3. Não tem problema a gente dar esses nomes para elas, para os estados. Ou a gente pode fazer de uma forma diferente que eu posso mostrar no exemplo 2. Beleza, o que mais que a gente tem aqui? A gente vai ter como no caso é um semáforo, né? A gente vai ter que o estado inicial é o verde. Tá? Isso é dado por essa setinha. Então, quando apertar o botão reset, ele volta aqui para o verde. Do verde, ele espera 2 segundos, pula para o amarelo, espera 2 segundos, pula para o vermelho, espera 2 segundos, pula para o verde. Eu usei esse timer de 2 segundos, mas poderiam ser tempos diferentes, inclusive tempos diferentes em cada estado. Eu só fiz essa forma para poder ficar de forma mais simples. Tá? E a gente tem três saídas. A gente vai ter a saída do LED verde, do LED amarelo e do LED vermelho. Vamos lá então, vamos tentar fazer isso aqui em VHDL. Eu criei um projeto aqui no Quartz Prime e já colei aqui o nosso esqueleto de código em VHDL. A gente tem a entidade aqui em cima, as bibliotecas e a arquitetura vazia aqui embaixo. Então vamos lá. Primeira coisa, vamos listar aqui quais são as nossas portas de entrada e saída. No caso a gente tem o reset, ele é uma entrada, no caso ele é uma entrada do tipo Standard Logic. A gente tem o clock, ele também é uma entrada. Do tipo Standard Logic, só um espacinho aqui. A gente tem as três saídas, que no caso são o verde, que é uma saída do tipo Standard Logic. A gente tem o amarelo, que é uma saída do tipo Standard Logic. E a gente tem o vermelho, que também é uma saída do tipo Standard Logic. No último a gente não coloca ponto e vírgula porque ele está sendo fechado por esse parênteses aqui. Certo? Então vamos lá para a arquitetura. Na arquitetura a gente vai ter três partes muito bem definidas da nossa máquina de estado. E vão ser sempre essas. Tá? Não importa a máquina de estado, a gente vai sempre transformar ela nesses três pedaços. Que são o flip-flop, que é a memória. Né? A gente vai ter, deixa eu até escrever aqui em parênteses, a nossa memória, a mudança de estado, né? Ela acontece ali. A gente tem a lógica de próximo estado, que no caso a gente está colocando aqui a lógica das setinhas, e a gente tem deixa eu dar mais um enter, a lógica de saída, tá? Que no caso lá é o vermelho, verde e amarelo. Vamos então começar com a parte do flip-flop. Vai ser sempre isso aqui. Process, begin, end, process. Tá lá. O que a gente coloca aqui dentro do parênteses do flip-flop? Só duas coisas. O reset e o clock. Sempre. Por que o reset? Porque ele, no meu caso, é assíncrono. Então, a gente coloca ele por fora, ele é mais importante do que o clock. Tá? Então, se o reset for igual a 1, a gente vai resetar a nossa máquina de estado, vai colocar o estado como sendo o inicial. Se não, e o clock subir, então, rising, edge, clock, então, e a gente fecha o if aqui. Certo? O que a gente coloca aqui dentro? Se o reset for igual a 1, a gente faz o estado e ir para o início. Recebe, então, 0. Eu estou falando 0 porque eu vou considerar que esse daqui vai ser estado 0, estado 1 e estado 2, só para poder simplificar. Então, vamos lá. Então, se o reset for igual a 1, o estado recebe 0. E se o reset não for igual a 1 e o clock subir? A gente faz o estado, receber o próximo estado. É isso. Então, o flip-flop só serve para, se resetar o sistema, joga o estado para ser o inicial, e se não, e o clock subir, né, a saída do flip-flop recebe o que está na entrada dela, que é o que vem da lógica de próximo estado. Agora que a gente fez o flip-flop, a gente vai para a lógica de próximo estado.
Então, a única parte que não aparece na máquina de estado, que é o flip-flop, né, a gente acabou de fazer. Vamos então agora fazer a lógica das setinhas. Então vamos lá. A lógica das setinhas a gente pode fazer com um process também, tá? Então temos o process aqui e begin end process. Bem, tá lá. O que vai vir entrar aqui no nosso parênteses nessa sensibilidade da lógica de próximo estado? Vai ser sempre o estado atual e as entradas. Porque numa máquina Moore, a gente só depende de quê? Do estado atual e das entradas para poder indicar qual é o próximo estado. Aqui no caso não existe uma variável chamada entradas, tá? Mas aí a gente substitui pelo que a gente for colocar aqui dentro. Então, vamos lá. Como é que vai funcionar o nosso process então? O nosso process a gente pode escrever aqui dentro na forma de um monte de if, ou a gente pode colocar case, por exemplo. Tá? Então, no caso do case, vai ser o quê? Case, estado, is, aí a gente vem e coloca aqui dentro. No caso, estado, por exemplo, quando 0, aí a gente faz isso aqui. Quando 1, a gente faz isso aqui. Quando outros, que no caso... Opa, apertando o botão errado aqui. E end case. Pronto. Então, esse aqui é o nosso processinho de lógica de próximo estado. Aqui dentro, a gente vai colocar a nossa lógica. No caso do semáforo, é o que? Quando o estado for 0, a gente só vai pular para o estado 1 se tiver passado 2 segundos. Então, a gente vem e coloca o que aqui? If trigger 2 segundos igual a 1, por exemplo, então o próximo estado recebe 1. Se não, o próximo estado recebe 0, que é o estado atual, né? End if. Então, olha só, se ele estiver no estado 0 e já tiver passado 2 segundos, então ele pula para o estado 1. Se não, ou seja, se ele não tiver passado 2 segundos ainda, ele continua no estado 0. E isso vai acontecer em todos os estados nesse caso, né? Porque é uma máquina de estado muito simples. Então, se o trigger de 2 segundos tiver acontecido e ele estiver no estado 1, ele pula para o estado 2. Se não, ele continua no estado 1. E aqui, no caso, no another, né, que é onde a gente vai colocar o estado 2, se o trigger tiver acontecido de 2 segundos, ele pula para o estado 0. Se não, ele continua no estado 2. Então, isso daqui é a lógica das setinhas. Pausa o vídeo se precisar e confere na imagem que está ali no canto se a lógica da setinha está toda certinha. Mas e a lógica da setinha do reset? A lógica da setinha do reset já está aqui em cima. A gente não precisou listar ela aqui embaixo. Tá? Então, a gente só precisou fazer aquelas setinhas que movimentam a nossa máquina. Então, se no caso está no estado 0, ele só pula para o próximo estado. Se tiver dado trigger de 2 segundos, mesma coisa acontece no estado 1 e mesma coisa acontece no estado 2. Beleza? A nossa máquina de estados é simples mesmo, nesse primeiro exemplo, mas é isso aí. Então, flip-flop, lógica de próximo estado. Agora falta a lógica de saída, né? A nossa lógica de saída também vai ser sempre a mesma coisa. A gente pode escrever de várias formas diferentes. Eu geralmente coloco, já que no caso a saída é bem simples, eu coloco na forma de um else. Então, o verde, né, o LED verde, vai receber 1 quando o estado for igual a 0. Senão, ele recebe 0. Então, ele só vai acender quando a gente estiver no estado 0, senão ele apaga. A gente vai fazer a mesma coisa para o amarelo e a mesma coisa para o vermelho. Então, aqui no caso é o amarelo e aqui no caso é o vermelho. O amarelo vai acender quando ele estiver no estado 1 e o vermelho vai acender quando ele estiver no estado 2. Pronto, acabamos de fazer a nossa máquina de estado. 3 pedaços como sempre. Flip-flop, a lógica de próximo estado aqui, no caso, que é a lógica das setinhas, e a lógica de saída. Aí só a gente conferir aqui, uma última coisa, que foram as entradas que eu deveria listar aqui no process, né? Nesse caso, a gente está sempre conferindo o valor de Q, né? A gente só coloca na sensibilidade coisa que a gente está conferindo o valor. E nesse caso, a gente está conferindo o valor do estado,
a gente não está conferindo o valor do próximo estado, na verdade ele é a saída do nosso process, né? Ele que está recebendo valores aqui. A gente está conferindo o valor do trigger de 2 segundos. Então a gente coloca isso no lugar das entradas. Fim, é isso. Ah, professor, mas como é que eu faço ali esse trigger de 2 segundos? Ele não existe. De fato, ele não existe, a gente também não criou ainda o nosso estado e nem o próximo estado. Vamos criar isso agora. Então a gente vai vir aqui na nossa arquitetura e vamos colocar signal, estado e próximo estado. Eles são do tipo integer. Pronto. E o outro é o trigger de 2 segundos. Então, trigger, signal, trigger, 2 segundos. Ele é do tipo standard logic. Certo? Que ele pode ser 1 ou 0. Como é que eu faço, então, para gerar esse meu trigger de 2 segundos? Eu geralmente utilizo nos meus projetos um timerzinho, tá? Que é um arquivo que eu fiz, um componente que eu fiz e que eu sempre chamo, que eu até listei aqui nos meus arquivos do projeto, que é esse daqui, ó, tá? Pausa o vídeo se vocês querem entender melhor como ele funciona, mas ele é muito simples. Na real, ele é o quê? Ele é um componente que possui de entrada clock, reset, período, que é um valor inteiro que eu passo para ele, já explico, e o overflow. O overflow é o nosso triggerzinho ali de outras coisas. Então, toda vez que ele terminar de fazer uma contagem, né, lembrando que ele é um timer, ele vai contar até o valor que você colocar em período. Então, a cada push de clock, ele muda a contagem dele. Então, no caso, se eu quero contar até 100, por exemplo, então, lá com o clock de 50 MHz da minha placa, ele vai contar até 100, e depois que ele chegar em 100, ele vai voltar para zero a contagem, mas ele vai dar 1 ali no overflow em um período de clock. Então, o objetivo é eu avisar para frente que eu terminei de fazer minha contagem. No caso de um timer de 2 segundos, eu quero avisar para frente que ele terminou de fazer a contagem de 2 segundos. Certo? Então, como é que ele é feito aqui dentro? Ele tem aqui no caso, o timer também acaba sendo uma máquina de estado, né? Ele tem o flip-flop dele aqui, ele tem a lógica de próximo estado e ele tem a saída que é o overflow. Então está bem discriminado também. Então, no caso do flip-flop dele, coloque reset. Se o reset for igual a 1, a contagem volta para zero. Se não, a contagem recebe a próxima contagem. Então, lógica de próximo estado dele, que é a próxima contagem. Recebe zero caso a gente chegue no final, né? Então, caso a contagem chegue igual ao período, a gente reseta a contagem. Se não, ele continua fazendo contagem e recebe mais um. Tá? Então, ele fica, a próxima contagem vai ser a contagem atual mais um. E o overflow é a saída. O overflow vai receber 1 quando a contagem foi igual ao período, quando chegou no final. Se não, o overflow é igual a zero. Beleza? É bem simples mesmo. E a gente vai usar esse timerzinho aqui. Ó. Eu só quero copiar esse pedacinho aqui para lá e vou deletando depois, só para a gente fazer uma colinha. Tá? Então eu vou vir aqui em cima, vou pegar um espacinhozinho só para ele, tá? Que vai ser o nosso timer de 2 segundos. Beleza? Então como é que a gente faz isso? A gente, para poder chamar um componente, a gente vem aqui, dá um enterzinho e manda dá um nome para ele, no caso vai ser o meu timer 2 segundos. E a gente começa a escrever, não precisa desse espaço aqui não, a gente começa a escrever a forma de chamar componente, que no caso é entity work. Aí eu chamo meu componente que é um timer, tá? E aqui, depois de eu chamar o meu componente, eu venho e coloco o port, deixa eu botar um para cá, port map, e eu começo a listar as minhas entradas e saídas do componente aqui. Tá? Nesse caso, como ele é pequenininho, né, eu vou colocar eles na sequência aqui. Então a gente coloca dessa forma aqui e eu indico aqui para ele, ó, isso aqui é a minha variável interna e do lado direito é a ligação dessa variável interna do timer com as variáveis de fora aqui. No caso, eu quero ligar o meu clock aqui da placa com o clock do timer. Vírgula, próximo. O próximo que tem na lista aqui é o reset. Estou olhando a colinha aqui embaixo. É o reset. O reset dele vai estar ligado no meu reset. Que mais? Agora eu vou para o período. Period. Então, esse período vai estar ligado com algo aqui de fora. Já coloco aqui para a gente. E o overflow, overflow, ele vai estar ligado com essa minha variável trigger 2 segundos. Pronto. Beleza. Claro, esse reset aqui ele vai ser um pouquinho diferente.
Vamos segurar as pontas aqui. Mas eu vou chamar ele de reset máquina. Certo, tá aqui, reset máquina. Que mais? Eu vou colocar então, ó, aqui a gente já matou o overflow, falta colocar o período e criar esse reset máquina. Podemos deletar esse timerzinho aqui, essa nossa colinha. Beleza, quem que é o período? Se a gente olhar para o nosso timer aqui, como é que ele faz? A cada pulse de clock, ele faz uma contagemzinha de 1. Então, como o nosso clock da máquina é 50 MHz, né? Então aqui o clock da nossa máquina é 50 MHz, é isso daqui, ó. Para eu poder contar 1 segundo, eu preciso contar 50 milhões de vezes aqui, ó, certo? Então começa do zero e vai até 49.999.999. Então ele sai do zero e vai até isso daqui. Quando ele estoura para 50 MB e volta para zero, ele avisa aqui que ele terminou de contar 1 segundo. Só que nesse caso eu não quero contar 1 segundo, né? Eu quero contar 2 segundos. Então não são 50 milhões, eu quero contar na verdade 100 milhões. Então em vez de 49 aqui, vai ser 100 milhões menos 1, 99.999.999. Então isso daqui é o período que eu quero contar, certo? Então eu vou vir aqui no meu design e aqui onde está escrito período, eu vou colocar esse valor aqui, ó. Em VHDL, se vocês quiserem para poder deixar um pouquinho mais organizado sem esse espaço, você pode colocar o underline. Para o VHDL isso aqui é a mesma coisa que nada, tá? Então geralmente eu organizo meus números dessa forma. Então beleza, terminamos de fazer o nosso timerzinho de 2 segundos, tá? Então é isso daqui. Depois o que eu faço? Depois que eu criei o meu componente, eu tenho que gerar para ele esse reset máquina. Por que esse reset máquina, nesse caso, não é o reset da própria placa? Porque eu quero, para minha máquina de estado funcionar aqui, eu quero que ele recomece a contagem quando ele chega no estado. Beleza? Então, no caso aqui, na verdade, nesse caso aqui, nesse exemplo em específico, pode ser o reset da própria máquina mesmo. Toda vez que você reseta, ele vai para lá, ele se reseta automaticamente porque ele volta no período aqui em 99.999.999. Beleza, tá bom. Então, esse aqui foi o nosso código dessa máquina de estado. Na próxima máquina de estado, eu vou mostrar como é que funciona e como é que a gente escolhe também o timerzinho que a gente vai usar lá. Beleza? Então, olha só aqui como é que ficou a nossa máquina de estado. Ela fica sempre da mesma forma. A gente listou aqui as entradas e saídas. A gente teve que criar o estado, os sinais do estado e do próximo estado. Tirando o nosso caso muito específico de ter que ter um timerzinho, né? A nossa máquina de estado vai ficar sempre dessa forma aqui. O process do flip-flop, que sempre atualiza o estado. A gente vai ter o process da lógica de próximo estado, que olha o estado que você está e, dependendo das entradas, ele escolhe para qual estado que vai, ou se fica no mesmo. E tem a lógica de saída, que para cada uma das saídas da nossa placa, né, eu tive que gerar um valor dependendo do estado da nossa máquina. Porque como é uma máquina Moore, as saídas só dependem exclusivamente do estado que elas estão. Beleza? Então, esse aqui foi o nosso exemplinho. E agora a gente vai para o exemplo 2. Vamos lá. O segundo exemplo é uma máquina de estado de controle de um motor de passo desses basicão de 5 fios que a gente usa em Arduino, por exemplo. Esses 5 fios são conectados aqui no driverzinho do motor e a gente, na verdade, controla o estado das 4 bobininhas dele. Então, eu vou mostrar como é que a gente faz, no caso, o controle de passo completo, tá? Mas vocês poderiam fazer também o controle de meio passo, mas o meu objetivo é só mostrar a máquina de estado dele como é que fica. Beleza? Então a máquina de estado para controlar esse carinha aqui, ó, sendo que eu tenho que controlar cada um dos 4 fios dele que estão ligados aqui, é essa daqui. Ó. Então olha só, a gente tem 4 estados. Por quê? No primeiro estado, a gente energiza as bobinas azul e rosa dele. Depois, a gente energiza a rosa e amarelo, depois amarelo e laranja, depois laranja e azul e depois azul e rosa. Dessa forma, se a gente ficar fazendo isso em sequência, a gente fica girando o campo magnético do motor de passo e girando ele. Certo? Então, essa máquina que está aqui, ó, ela está uma máquina completa, em que a gente controla tanto se a gente vai ligar o motor, né, com essa chavinha do Enable. Então, vai ter uma entrada que é uma chave que liga ou desliga o motor,
né? Para ou não para ele em algum estado, e a chavinha da direção. Essa chavinha indica se a gente está indo nesse sentido das setas ou no sentido contrário das setas, que é o sentido que está aqui dentro, certo? Então a gente vai ter 4 estados no total, a gente vai ter 2 entradas, né, de controle aqui, que no caso são o enable e a direção, e a gente vai ter uma saída, que são as 4 bobinas sendo energizadas ou não, certo? Então, por exemplo, na azul e rosa, a gente energiza as 2 primeiras bobinas. Na rosa e amarela, a gente energiza as 2 do meio, que é a rosa e a amarela. Na amarelo e laranja, as 2 últimas, e assim vai, certo? Então, vamos tentar fazer essa máquina de estado aqui. Vamos pegar, então, a que a gente já tinha feito e vamos começar a alterar ela. A gente sabe que tem o reset e o clock, né? A gente vai ter como entradas aqui, a gente vai ter só uma saída, né? Então deixa eu deletar isso aqui. A gente vai ter como entradas o enable, né? Enable vai ser uma entrada, vai ser um standard logic também. A gente vai ter a direção, está escrito como dir lá, vai ser uma entrada, standard logic. E a gente vai ter como saída o iris que está escrito lá, certo? O iris vai ser uma saída que é standard logic vector, vector, e tem tamanho 4, down to 0. Pronto, tá lá. Então o nosso design está feito aqui, a nossa entidade, né? Vamos então para a arquitetura. Tá, na arquitetura, a gente até vai aproveitar esse estado e próximo estado. Depois a gente volta para esse triggerzinho aqui. Só que ele não vai ser do tipo inteiro. Vou mostrar aqui como é que a gente faz para poder dar nome para os estados. Para poder fazer isso, a gente não pode usar os tipos já existentes em VHDL, a gente tem que criar um novo. Então, a gente vai vir aqui e vai criar um novo tipo. Qual vai ser o nome do meu tipo aqui? Vai ser, sei lá, tipo estado. Então, esse tipo do estado, ele vai ser o quê? Ele só vai ter essas possibilidades que eu vou listar aqui agora. Que no caso, vai ser o azul rosa, vai ser o rosa amarelo, vai ser o amarelo laranja, e laranja azul. Pronto. Esses são os tipos que o meu estado pode ter. Poderia ser outros nomes? Poderia. AR para azul rosa, sei lá, tanto faz. Mas eu estou seguindo aqui mais ou menos o que está previsto na nossa máquina de estado. Então, vamos lá. Depois que eu defini o tipo, eu crio os estados, né? A partir desse tipo que eu acabei de criar. Tipo estado. Beleza. Podemos deixar os dois juntinhos aqui. O que eu faço agora? Agora a gente vai pegar a nossa máquina de estado, né? Vamos ignorar esse timer de 2 segundos aqui e vamos criar a nossa máquina de estado em cima daqueles 3 pedaços bem definidos que eu já tinha comentado. Então a gente vai ter o flip-flop, né? Que no caso, se o reset for igual a 1, a gente joga para o estado azul, rosa. Se não, ele muda para o próximo estado. Depois a gente volta a conversar sobre esse pedaço aqui, tá? Que, deixa eu até marcar aqui, para a gente poder voltar aqui depois. A gente vai para a lógica de próximo estado, que são as setinhas. Então a gente vai olhar o estado atual e a gente vai olhar alguma outra coisa aqui, que no caso é o enable e a direção. Então não é mais esse carinha aqui. Então vai ser enable e a direção. Então vamos lá. Se eu estiver no estado azul rosa, o que eu faço aqui? Eu confiro então se o enable for igual a 1, então o próximo estado vai ser o quê? Rosa, amarelo. Certo? Se não, ele continua sendo azul, rosa. Mas e a direção? Ela pode entrar aqui? Pode. A gente pode colocar ela tanto aqui quanto fora do case, tá? Porque a gente pode fazer um case só para a direção igual a 0 e um case só para a direção igual a 1. Beleza? Mas a gente pode colocar ele aqui dentro também se a gente quiser. Poderia ser, caso enable seja igual a 1, eng direção igual de igual a 0, por exemplo, então ele vai para o rosa amarelo. Opa, escrevi um negócio errado aí. Pronto. Se não, se o enable for igual a 1 e a direção for igual a 1,
Então ele faz o quê? O próximo estado vai ser o laranja azul. É isso? Laranja azul. Isso. Eu volto agora, eu vou para a esquerda. Tá lá. Então, é uma forma de fazer. Tá? Eu só estou completando as setinhas. Então, dependendo do estado que a gente está, a gente confere as entradas e vai para algum estado. Então, se o enable for igual a 1, ele tem duas possibilidades de ir. Quando a direção é 0, ele vai para o rosa amarelo. Quando a direção é 1, ele vai para o laranja azul. Certo? Se não, ou seja, se o enable não tivesse sido igual a 1, ele continua no estado que ele está. Beleza? Então, a gente pode agora vir aqui, copiar isso e fazer para cada um deles. Então, no caso aqui vai ser o rosa amarelo. A gente vai colar ele aqui. Pronto. E a gente vai fazer o quê? Se ele estiver no rosa amarelo, ele vai para o amarelo laranja, desse jeito. Ou ele volta, né? No caso aqui, ele volta para o azul rosa, caso ele esteja com a direção igual a 1. Se não, ele continua no rosa amarelo. Pronto. Vamos agora copiar isso aqui e vamos para o próximo. Que no caso, a gente vai ter que criar um novo aqui, né? Quando amarelo, laranja. Pronto. Vem para cá. Então, o próximo do amarelo laranja é laranja azul. Senão, ele volta para o rosa amarelo. E, caso não, ele continua no amarelo laranja. Que mais? Agora a gente vem aqui e cola nessa última parte. Esse OneOrders aqui, a gente poderia, já que a gente criou um tipo com somente 4 valores diferentes, se a gente listar todos os 4 aqui, a gente não precisaria do OneOrders, tá? A gente pode simplesmente chamar esse cara aqui de laranja azul. Mas não tem problema deixar o OneOrders, porque ia pegar essa última opção. Beleza? Então, beleza. Se ele estiver no laranja azul, a próxima opção dele seria o azul rosa, né? Se não, ele volta para o amarelo laranja e caso não esteja para funcionar, ele continua no laranja azul. Certo? Então, a lógica de próximo estado que a gente fez aqui, que depende somente do enable e da direção, né, além do estado atual, foi a lógica das setinhas ali que movimentam a máquina de estado. Lembrando, se o reset apertar, ele volta para o estado inicial que a gente colocou aqui em cima no reset assíncrono do flip-flop. Então, matamos já a memória, matamos a lógica de próximo estado e agora a gente vai para a lógica de saída. Quais são as nossas saídas? No caso, a gente só tem uma, que é o wires. Então, eu vim aqui embaixo, vou deletar essas duas saídas e vou dar o valor para o meu wires aqui. Então, o wires vai receber que tipo de valor? O wires vai receber o valor de 11100 quando ele estiver no primeiro estado, que é o azul rosa. Se não, a gente pode dar um enterzinho aqui, que ele permite. A gente dá o valor de 0110, certo? Que é a próxima combinação. Quando o estado for igual a rosa amarelo. Se não, aí ele pula para cá de novo. Vamos copiar esse carinha aqui e vamos fazer o próximo, que no caso é o amarelo laranja. E aí aqui a gente anda de novo com ele para o lado. Daqui, amarelo laranja. E a última opção é só dar um Enter aqui, né, porque ele cai no caso do else, que é quando ele liga o azul e o laranja. Certo? Que é o último estado, a gente não precisa nem listar ele. Pronto, tá lá. Lógica de saída, lógica de próximo estado e flip-flop. Por que eu falei que a gente tinha que voltar aqui? Pelo seguinte, esse motorzinho aqui, ó, ele não vai conseguir acompanhar, caso a gente fique variando ali o campo magnético dele, né, variando as bobinas, ele não vai conseguir acompanhar um campo magnético que gira a 50 MHz. Como que a gente faz então? A gente precisa diminuir a velocidade do clock para girar a nossa máquina. Então a gente precisa diminuir aqui, ó, a velocidade que ele muda de estado para estado. Um valor legal que eu já testei em laboratório é 540 Hz para a máquina de passo completo. Se for meio passo, a gente precisa colocar 270 Hz. Beleza? Então aqui no caso, se eu colocar 270 Hz, na verdade
Acho que 270 Hz é bom. 270 Hz, se eu for colocar 270 Hz aqui, o que eu faço? Eu preciso pegar o meu 50 MB, né? Então, deixa eu vir aqui. Vamos colocar aqui, ó. A gente tem 50 MB, certo? A gente precisa diminuir isso. Quantas vezes eu preciso contar, ou seja, quantas vezes eu preciso dividir os 50 MHz? Então, ele dividido por algum valor, que no caso vai ser o período do meu timerzinho. Isso daqui vai dar 270. Então, que valor é esse que eu coloco em período aqui? A gente passa o período para a direita, né? Passa 270 dividindo. Então, 270 vem para cá e o período vem para cá. Certo? O número de vezes que eu tenho que contar dentro de 50 MB para que ele vire um clock de 270 Hz. Então, eu fazendo essa divisão aqui, vai dar 185, 185 aproximadamente. Beleza? Então, isso aqui vai dar 185, 185. Beleza, não precisa ser exato, não precisa ser exatamente 270 Hz, né? Mas tudo bem. Então, isso aqui eu vou colocar num timer para ele poder me avisar quando ele tiver contado, né, isso daqui, para ele gerar um segundo clock para mim, um clock de 270 Hz. Só que eu não vou usar ele aqui no lugar do meu clock. Não, eu vou continuar usando o clock da minha máquina, só que eu só vou permitir que ele altere o estado caso ele tenha contado 185 mil vezes, né? Ou seja, fazendo com que o clock ele não funcione mais a 50 mega vezes, ele vai funcionar a 270 vezes. Então, como é que eu faço isso? Eu venho aqui dentro e faço aqui, ó, if trigger igual a 1, então ele faz isso daqui. Se não, ele não altera o meu estado. Então, end if. Então agora eu preciso criar esse meu trigger. O trigger está sendo criado por esse timer que está aqui em cima. Aí eu vim aqui em cima, em vez de ser 2 segundos, vai ser 270 Hz. Tá lá. Então o meu timer 270 aqui. O reset dele é o reset dali. E o período vai ser o meu 185. Beleza, tá lá. Vou até tirar esse comentário aqui. Pronto. Isso daqui, ó, eu acabei trazendo esse segundo exemplo justamente para poder mostrar, além de um outro exemplo de lógica de próximo estado, né, de setinhas, mostrar aqui como é que a gente faz para poder dividir o clock. Toda vez que a nossa máquina de estado ela não puder ser tão rápida assim, a gente faz isso daqui. Ó. Então, naquele caso do semáforo, eu poderia ter feito isso daqui com um timerzinho de 2 segundos? Poderia. Seria uma outra forma de resolver. Então, em vez de colocar aqui no caso, naquela máquina de estado, o ifzinho de próximo estado aqui, a gente poderia ter colocado o triggerzinho de 2 segundos aqui dentro. É uma outra possibilidade, tá? E aí aqui em cima falta criar o sinalzinho dele. Então, signal trigger, ele vai ser um standard logic. Tá lá. Então, eu acredito que tenha tudo sido criado aqui, ó. A gente usou as entradas, estão aqui, e a gente deu um valor para a saída. Então, lógica de saída. Lógica das setinhas aqui atualizadas, que obedecem ao enable, a direção e o estado atual. Estado atual e próximo estado estão sendo criados aqui. O flip-flop dele está aqui e o triggerzinho vem desse nosso timer daqui de cima. Beleza? Então, isso daqui é um segundo exemplo de como a gente faz para transformar uma máquina de estado em um código em VHDL. Beleza? Então é isso, gente. Até a próxima.